os figurinos da Princesa Sharon em A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Dá um Google agora, Lívia. Você tá rindo da minha cara? Dá um Google. Claro! Assim, a gente tá falando de Bacurau, tu manda um Princesa... Qual é o nome? A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi, Bel! Depois de eu passar meu final de semana passado estudando em Ribergson pro episódio do Moda e Tempo, a gente decidiu escolher um tema bem light, né? Mas super interessante também, que é moda e cinema. A gente precisava de um respiro, né? Porque o episódio passado realmente foi pesado. Tivemos algumas mensagens das pessoas dizendo que eram Cronos, outras dizendo que eram Aion, Kairos. outras... Kairos, todo mundo se colocando. Inclusive, meu pai se colocou como Aion. Ele falou que, na verdade, ele é Aion. Nossa! Se você não tá entendendo nada pai, disso, tá se você não entendeu nada do que a gente tá falando, vocês têm que escutar o episódio da semana anterior. A Olivia fala muito sobre os 3 conceitos de tempo na Grécia Antiga. É super interessante, então escutem. E a Isabel dá uma aula sobre Bergson, que eu acho que digna de mestrado de filosofia. Depois, quando eu reescutei, assim, é tão básico, é tão quase óbvio. Mas é porque quando você vai lendo texto de filosofia não é bolinho, como diria minha avó. Não, e a gente ainda tem um grande ouvinte... que é um amigo também, que é o Anuro, que tem uma marca chamada Plágio em São Paulo. Ele sempre escreve comentários interessantes, né? Não, super profundos. A gente nem respondeu ainda, Anuro, porque aí ele já botou com uma fala da Viviane Mosé, e aí já trouxe diversas questões que a gente falou, peraí. Eu sempre faço que quando eu não sei o que responder, eu boto assim, emoji de coração. Essa é a minha resposta. Já sabem. By default, porque eu falei assim, nossa, como eu vou responder isso? Foi profundo. Mas hoje a gente vai falar sobre moda e cinema. E a gente já estava até pensando aqui que título que a gente daria para esse episódio. E a gente achou interessante fazer uma associação dessas duas indústrias quando elas trazem essa ideia do sonho. Porque tanto a moda quanto o cinema, eles falam sobre... eu acredito, eu os vejo como... espelhos da realidade, mas não espelhos diretos, né? São espelhos muito abstratos, como fossem espelhos fractados, onde eles refletem algo da realidade, mas eles também abrem para um prisma de possibilidades das narrativas possíveis e de como a gente se reconhece, né? No meio... do nosso dia a dia. E eu não sei você, Olivia, mas as escolhas dos filmes que eu vou falar hoje são meramente pessoais, intransferíveis. Eu escolhi filmes primeiros que eu pensei, assim. E aí não teve muito estudo. A gente... Não, hoje era o dia light, né? A gente não ia... E a gente também fez um desafio aqui, que eu não sei nenhum filme da minha lista... Só que aqui no off, antes de começar o episódio, ela já disse... não, mas eu sei que na sua lista vai ter um monte de filme experimental, uns doidões. E eu falei, e no seu vai ter um monte de musical. Na minha tem mainstream. O meu só tem mainstream. O que eu posso fazer? Essa sou eu, né? Essa sou eu. Mas é por isso que o equilíbrio desse podcast funciona, Isabel. Senão seria uma chatice. E aí, para continuar essa conversa, falando sobre moda e cinema, e fazendo esse direcionamento para a ideia do sonho, das indústrias do sonho, eu queria sugerir para vocês ouvirem um podcast que a gente gosta muito, da Folha de São Paulo, chamado Ilustríssima Conversa, e tem um especial com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que tem um livro que chama O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho. É um dos livros que ele publicou. E, especialmente nesse podcast da Ilustríssima, no minuto, mais ou menos ali
no minuto 13, ele fala sobre algo muito interessante. Ele fala que o homem primevo, ele se constitui de uma forma diferente dos animais quando ele começa a narrar coisas. E que isso vem muito da capacidade dele de sonhar. E o Siddhartha, ele fala dessa narrativa como uma narrativa também prospectiva de um futuro ou de uma passagem de memória. Quando a gente fala, as pessoas gostam de jogar no bicho porque sonharam com macaco, sonharam com uma zebra, e aí elas vão lá no jogo do bicho, ele diz que essa premonição não necessariamente é uma coisa errada. O que ele diz é, acontece algo na sua vida, você sonha com aquilo e, por o sonho ser um lugar de livre associação, você fica muito menos preso, né, à ideia da possibilidade real. Então, quando abre essa capacidade de você vislumbrar um futuro ou um passado de uma outra maneira, isso faz com que você tenha a capacidade criativa de criar uma nova história, né, para a sua vida e de se imaginar num outro momento. Eu acho isso muito bonito e eu acho que isso converge diretamente no que tanto a moda quanto o cinema se propõem. E aí tem uma outra coisa que ele fala que é muito interessante, que fala sobre memória e sobre construção subjetiva do caráter, né, de quem a pessoa é. E ele fala, existem certas experiências que criam no seu cérebro, né, na sua consciência, uns sulcos, né, e que fazem com que, de certa maneira, você, quando está caminhando na sua imaginação, você caia nesses sulcos. Você falou isso no episódio passado, dos sulcos. Não sei, porque eu já estava apaixonada, pelo Siddhartha. Eu chego no momento e fica meio Greta. Eu fico meio obcecada por um assunto. Eu não tenho autismo, eu não tenho a doença de Asperger, mas eu fico meio obcecada. Eu estou meio obcecada com a coisa do Siddhartha, do sonho. Mas, então, assim, o que ele fala, basicamente, para quem não ouviu o outro episódio, também nem sei mais o que eu falei, é que os traumas fazem com que esses sulcos, eles fiquem cada vez mais profundos. É quase impossível você não cair neles e voltar, né, aquela lembrança. Esse é o problema do trauma, né, dos traumas negativos. Mas no caso do cinema e das experiências estéticas, para mim, isso também eu imagino que seja muito parecido. Então, tem alguns filmes que quando a gente assiste, nos marcam de uma maneira e talvez aquele gênero comece a ser reincidente por conta desse primeiro sulco que essa experiência cinematográfica ou estética ou com arte ou até com moda acabam criando. Então é por isso que quando a gente fala, a gente quase se adivinha, né? A gente se adivinhou, quase não, a gente se adivinhou. Quando você fala, o seu filme vai ser assim, assim, assado, eu falo, o seu filme vai ser assim, assim, assado. Eu acho que acontece dessa maneira, eu imagino que aconteça dessa maneira por conta dessas primeiras experiências, desses primeiros filmes que foram apresentados e que criaram esses sulcos tão profundos que acaba que a gente vai se recorrendo, né? E vai caindo neles ao longo da nossa vida. Um dos filmes que mais me marcou, e você está certa, é um musical. Sabia, gente, tá vendo? Suco. Isso é trauma, ela não consegue passar por isso. Gente, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu assisti na TV. O filme é do final dos anos 70, mas eu assisti no início da década de 90, Sessão da Tarde, férias da minha avó no interior de São Paulo. Aquele calor assim, sabe? Que não tem praia, terra, que calor horroroso. E eu assistindo, eu devia ter os meus o quê? Olha, eu acho que eu devia ter os meus 8, 9 anos. E eu vi pela primeira vez Danny Zuko, a.k.a. John Travolta, em Grease, Os Tempos da Brilhantina. Eu quase ia trazer Grease. Eu amo tanto esse filme. Mas eu achei, não. E eu tinha trilha sonora, eu sei cantar todas as músicas. Eu amo a direção criativa daquele filme. E eu amo o figurino da Olivia Newton-John. Se você me perguntasse assim, com 9 anos de idade, quem é a sua diva, eu ia falar assim, Olivia Newton-John.
Mas antes ou depois da transformação? Porque no final ela vira... Então, eu adorava ela. Ela vira roqueira. Eu adorava ela como a boazinha, né? Good girl e tudo mais. Mas quando ela vira no final, entendeu? Como era o nome dela? Sandy. A Sandy. Sexy e tudo mais. Eu fiquei tão transtornada que eu falei assim, ai meu Deus, eu preciso mudar também. Eu lembro, assim, eu indo pro meu quarto, indo procurar na minha mala alguma coisa assim mais ousada. Eu não tinha, só tinha assim uma legging preta. Só tinha assim camiseta da Pacalolo, sabe? Com o Mickey estampado. Eu assim, eu também quero ser que nem a Sandy depois, toda de preto. Tô imaginando você com 8 anos tentando fazer um permanente no cabelo. Exatamente, ela com permanente, aquela faixa. Não, talvez eu tivesse 10, assim, talvez 8 não, acho que eu devia ter uns 10. Mas eu fiquei assim, transtornada. Não, é interessante porque eu quase puxei Grease também, porque, obviamente, eu acho que ele marcou uma época. Então, né, eu acho que na nossa idade todo mundo sabia cantar, todo mundo... Não, e olha que a gente não é da geração, né, que viu isso no cinema, né? Eu e você, a gente cresceu... porque isso é final de 70, né? Isso é do final, acho que é 78. Eu pelo menos as minhas referências, assim, de formação, né? É aquela coisa anos 80, anos 90, assim. Então, até a minha segunda referência... É de Volta pro Futuro. Exatamente. Mas, assim, depois do Grease, esse momento da Sandy sexy, toda de preto, aquela calça, assim, se ela soltasse um pum, estourava, entendeu? Aquele tamancozinho... Você lembra do tamanco? Com aquele salto agulha? Eu lembro. Salto 20, Nossa, porque ainda tinha uma plataforma. Exato, aquele cigarrinho. E eu tentei depois, mais pra frente, fumar várias vezes, não conseguia, entendeu? Eu acho que eu tava querendo, eu acho que era a Sandy, entendeu? Mas eu não consegui, nunca gostei de cigarro, gente, mas tentei muito. E a Olivia Newton-John continua ótima, Continua né? ótima. Continua ótima. E depois, assim, a Olivia Newton-John, eu sou tarada nela, Xanadu, entendeu? Toda a carreira dela de música, physical, nossa, eu sou apaixonada por ela, até hoje. Amo. Ela virou uma rainha pop no bom sentido, né? Porque ela fazia aqueles physicals, aquelas videotapes de ginástica super cool e virou... Mas eu não sei se ela é uma ficava na dela. Eu não sei se também. ela é uma referência pra galera hoje em dia, assim, tipo, essas pessoas que gostam de cultura pop conhecem. Acho que não, né? Nós deveriam. Deem uma olhada. É vale a pena, gente. Xanadu também é ótimo. Posso falar minha segunda referência? Vai, eu tô muito curiosa. Esse também foi assim... Foi um filme que eu também fiquei louca quando eu assisti. Eu sei exatamente quando foi. Foi em 95. Eu devia ter 11, 12 anos. Eu lembro que era férias escolares, então devia ser julho. E foi quando eu vi As Patricinhas de Beverly Hills. Clueless. Eu sabia, Isabel! Eu sabia que você ia Cara, E engraçado que tanto Grease quanto Clueless ainda são meus filmes favoritos. Eu amo, eu posso assistir 1 milhão de vezes e não se esgota. Eu amo aquela cena da Cher Horowitz, que é a personagem da Alicia Silverstone. Esse filme, gente, se passa em 95 mesmo. Mas é inspirado em Emma, da Jane Austen. Tem alguns teen movies que são inspirados, assim... Enfim, o roteiro é livremente baseado em livros da literatura do século XIX. É engraçado isso, né? E, enfim, ela é uma... Gente, eu sabia. Como o título fala, é uma grande patricinha. Rica, bonita, popular da escola... Isabel. E que, como o título diz, Clueless, ela é completamente sem noção. Eu acho que eu tenho um pouco mais de noção. Você pode me dizer. Eu acho que eu tenho um pouco mais. Mas o que é engraçado desse filme é que ele é muito satírico. Ele é autodepreciativo. É muito engraçado, assim. O diálogo praticamente quase todas as
falas são icônicas, viraram icônicas, assim, As If. A trilha é muito boa, dos anos 90. E, assim, a moda é algo muito importante também no filme. Eu nunca... elas chegam no colégio, todas... Eu lembro de um conjunto amarelo xadrez, que ela chega no colégio, na primeira uma sainha cena, com um casaquinho, um casaqueto. Exatamente. E ela... Não, eu nunca vou esquecer da cena, que era ela, assim, ela tinha um computador primeiro, isso em 95, tá? E aí ela tinha um sistema dentro do computador dela com imagens de todas as roupas que ela tinha, que tinham sabe que nem você vai no tintureiro e tem aquele sistema das roupas que vai rodando? Aí ela tinha um negócio Nossa, assim... eu ia falar isso era maravilhoso. Isso era muito... vi aquilo, eu assim, imagina, né? Eu, adolescente... Aquela classe média alta, cresceu na Barra. Eu só tinha, assim, short, bermuda, chinelo. E ela com Chanel. E ela de Chanel. Eu lembro que ela ia 2 vezes a Paris pra fazer compra. Não, e eu lembro que, assim, hoje tem esses aplicativos, né? Eu, como virginiana, né? Eu adoro aplicativo que organiza coisas. Então, várias vezes eu já tentei baixar esses aplicativos e tem vários deles de organizar closet que são inspirados. Inclusive, na legenda dos aplicativos, eles comentam sobre esse filme, né? Olha! Que aplicativos inspirados no Clueless. Sério, esse momento, quando aparece ela... Porque a imagem é a seguinte, é o corpo dela, né, da Cher. E ainda mais eu amo esse nome, é que ela se chama Cher. Aí tem ela, assim, de calcinha e sutiã, e aí ela vai passando a seta e vai montando os looks. Não, é muito maravilhoso. É um filmaço. Gente, esse filme... Eu gosto também. Gente, esse filme é maravilhoso. Assim, não envelheceu, pelo contrário. Ele é considerado um dos filmes, um dos melhores filmes teen. Eu adoro, aliás, esse gênero, filme teen. Até hoje eu amo. Adoro assistir filme teen de high school, essas coisas. Inclusive, a nossa amiga Anitta da Rocha virou uma grande diretora especializada nesse gênero, né? Que é filme de coming of age. Como é que fala? Filme de... filme adolescente, né? Ela fez o... Ela tem aquele do Medo da AIDS, que é lindo. Qual o nome? Medo da AIDS? É um que ela filmou na Barra. Mate-me, por favor. Mate-me, por favor. É que fica bom. Aquela coisa de uma ameaça, tensão, né? Eu que botei o Medo da AIDS. Olivia, acho que isso aí foi você, hein? que é isso? É porque eu acho que tem uma coisa sempre relacionada às relações. E tem um medo, né? Medo que paira o tempo inteiro que você não sabe de onde vem. Mas acho que esse medo podem ser várias coisas, né? Assim, é um medo implacável, assim, meio sobrenatural. Mas é porque eu fiquei achando, por algum motivo, eu não sei, na época eu estava conversando com alguém, na época que eu vi o filme, e alguém fez uma associação, e eu achei pertinente, assim, da adolescência, quando você começa a ter, pelo menos nos centros urbanos, quando você começa a ter suas primeiras relações sexuais, e que sempre tem esse medo, né? O medo de engravidar, o medo de pegar uma doença, você não sabe muito bem como as coisas acontecem, são passadas, e a sociedade fica botando esse medo, né? Para conter os seus impulsos. Eu acho que pra nossa geração esse era um medo mesmo, né? Quem cresceu ali na década de 80, 90, era algo que tava na nossa cabeça mesmo. Mas... Quais outros, não, mas a Cher, assim, todas as roupas dela são icônicas e ela ama a moda, né? Então ela tem o pai dela, que é um super advogado, que ganhava $500 a hora, cobrava $500 a hora, mas ele tem umas figuras no filme que meio botam ela na realidade, né? Não, eu acho que no final ela acaba super bem, né? Também desconstrói essa coisa da menina Patricinha como uma idiota. E aí ele pergunta assim, o que é isso que você tá vestindo? Porque ela tava com um vestido assim meio curto. Aí ela falou assim, vestido. E aí ele falou assim, quem disse? Aí ela, Calvin Klein. Ai, gente. E dos atuais? Já falou o que moldou o seu caráter? Não, mas posso falar um terceiro? Posso falar um terceiro?
Pode. Porque Grease e as Patricinhas, e Clueless, as Patricinhas de Beverly Hills, são famosos pelo figurino. E tem um terceiro, que é um filme que, assim, só quem viveu a época conhece, tá, galera? Então, anotem aí a referência, porque vale a pena, que é Labirinto. Você já assistiu esse filme? Ai, lindo, lindo. Gente, lindo, Labirinto lindo. é um filme do Jim Henson, que é o cara dos Muppets. É um filme lançado em 86. É outra história, né? É um filme infanto-juvenil também. E uma coisa que eu acho maravilhosa nesse filme... Top 5 da Sessão da Tarde. Exatamente. Vamos combinar. E a direção criativa desse filme é tão maravilhosa. Depois eu não lembrava quem dirigia. E depois, quando eu vi que era ele, eu falei assim, tá explicado, né? Porque tem esses Muppets, como é que falam? Bonecos de fantoche. Tem esses fantoches no filme inteiro. E é um... É com David Bowie, É, com David Bowie. Não, você não tem noção. Eu lembro, eu na PUC, primeiro ano na PUC, tá? Eu tinha 17 anos. Então, né? Então você tá mais numa coisa mais indie. Né? Conhecendo coisas novas, pelo menos pra mim. E aí eu lembro que todo mundo gostava do David Bowie. Eu ainda não tinha entrado do David Bowie. E aí alguém falando do David Bowie mostrou um CD. Aí quando eu vi a cara do David Bowie, eu falei assim, é o cara do Labirinto, gente! Na verdade, eu já conhecia o David Bowie sem saber. Inclusive, a trilha sonora que ele faz pra esse filme também é maravilhosa. Eu vivo escutando, é muito boa, também recomendo. Mas a direção criativa desse filme... é toda assim, não tem essa coisa de efeito especial querendo ser na tecnologia de ponta, sabe? Tem uma coisa assim, manual, sabe? Uma direção criativa que você vê ali, meio assim de teatro, sabe? Que é muito... Cara, é lindo. Não, sim, ele tem esse quê meio surrealista, né? Aí, tipo, o Ash também é super inspiração. É meio Viagem de Chihiro. Viagem de Chihiro da década de 80. Agora, como este episódio é dedicado à moda, o que falar do look de David Bowie nesse filme? Porque, assim... Olha, mas assim, você trouxe Labirinto e agora eu lembrei, eu não ia trazer... Mas falando de David Bowie, pra mim não traria Labirinto. Pra mim eu traria Fome de Viver. Fome de Viver é maravilhoso também. Mas pra mim Labirinto tem uma coisa muito mais profunda. Porque Fome de Viver eu fui ver mais tarde, na adolescência, nessa época mesmo de PUC. Eu amo esse filme também. Não, mas eu acho que... De quando que é o Labirinto? Porque eu acho que Fome de Viver é a mesma época. Mas você assistiu Fome de Viver quando você tinha 6 anos de idade, Olivia? Não. Então tá. Não, mas aí que tá. Na minha lista, eu não peguei... agora você trazendo a década de 80, eu não tive nenhum filme que me marcou, que eu trouxe de lá. É mesmo? Que marcou a estética. Assim, gente, de eu Girl... enxergar algo e falar assim... Puta que o pariu. A coisa trocou agora. Não, Labirinto pra mim outra foi pessoa assim... depois desse momento. Olha, eu vou te falar. Labirinto pra mim foi um momento Kairos. Labirinto, gente, bem um Google. Dos 14 mas eu anos. Vou descrever aqui pros ouvintes. David Bowie, bom, vocês conseguem imaginar o rostinho dele, né? David Bowie está com um cabelo no estilo Chitãozinho e Chororó. Dessa época. Não, eu diria Scorpion, vai, Scorpion. Meio Chitãozinho, mas eu não tinha essa referência Scorpion na época. Pra mim, eu olhava o David Bowie, eu pensava no Chitãozinho e Chororó. Que é aquela franja espetada, né? Mas ele é loiro e tem umas luzes pretas. Luzes pretas, não. Na verdade, ele tá loiro, mas tem umas mechas pretas. O olho dele, como descrever? A maquiagem da Divine. É uma maquiagem de drag, assim, digamos assim. Aquele olho, né? Que tem emoldurado, assim, preto e o recheio branco. E aí são umas camisas com uns babados, uns ternos de paetê. Aí tem um casaco, assim, de gola alta, preto, meio goth, meio... Assim, é um tesão, entendeu? E eu lembro dele... E eu lembro que eu assisti nesse filme, Olivia, que ele saiu em 86, mas eu devo ter assistido, assim, em 90 pela primeira vez. E o meu pai pegava pra mim na locadora todo final de semana. Ele usa uma calça super apertada. E eu lembro de ficar olhando pro peru dele. Falava assim, nossa. Eu achava ele super sensual. Super sensual.
Não, eu lembro que eu queria ser a Catherine Deneuve no Fome de Viver. Eu não lembro com quantos anos eu assisti. Certamente não foi com 6. Mas eu lembro que eu não trouxe na minha lista, mas eu lembro muito de olhar a Catherine Deneuve com o David Bowie. Eu não queria ser a Susan Sarandon. Sabe, aquela fofinha que chega no final, que meio vai salvar os dois das trevas. Eu queria ser a Catherine Deneuve. Assim, com aquele look power dressing, nunca foi tão bem trabalhado em alguém. E os dois vampiros e aquela atmosfera escura. E o que eu acho interessante é que os filmes, quando a gente vai falar dessas referências, eles não apenas são o figurino em si, né, como você está falando. É sobre o cenário, sobre o ambiente, é sobre como você conta a história de uma maneira que você faz com que a pessoa que está assistindo comece a ver o mundo de uma outra maneira, né? Ver as possibilidades de mundo de uma outra maneira. E quando você vai passar uma ideia de... E isso eu falo muito para os estilistas, eu acho que eu também já falei em outro episódio, estou me repetindo, mas é isso aí, que existem estilistas que são muito bons fazendo roupa. E tem estilistas que são muito bons criando esse ambiente de imagem, que se chama direção criativa. A genialidade, para mim, está quando esses dois mundos se encontram. Eu falo para diversos estilistas, tanto alunos quanto desses projetos que eu faço, tem que assistir filme, tem que ir a teatro, tem que ir a festival. Você precisa entender minimamente de palco. Porque não só o desfile, mas como quando você vai fazer uma campanha, quando você vai criar fotografia, você tem que passar por todos os lados, precisa botar a pessoa dentro da sua história. E é aquela história que o Siddhartha fala, né? Como você cria uma narrativa para explicar para o outro o seu sonho, a sua ilusão, né? A maneira que você vê o mundo. E aí você precisa entender minimamente de trilha sonora, de iluminação, de cena, de figurino. Tem um filme também que eu não botei aqui, mas eu até te falei que eu vi há pouco tempo no teatro, não estava nem esperando aqui no Municipal, que é a versão do Orfeu do Jean Cocteau. Você me falou. Né? Que a gente falou há pouco tempo, né? E que eu gosto muito do filme. Para mim é um filme esteticamente muito importante, também não dá para botar todos, mas ele teve uma produção agora da Bia Lessa com figurino do Marcelo Pis, que foi um figurinista, inclusive, com quem eu trabalhei no início da minha vida, né, profissional. E eu fiquei muito impressionada, porque eles traduziram toda a atmosfera do Jean Cocteau de uma maneira muito própria, passando uma outra narrativa, e o figurino tinha uma importância gigante, né, no espetáculo. Mas ele tinha essa importância porque ele também tinha um cenário incrível, uma trilha sonora que era né, ao vivo, porque era uma ópera. E aquilo tudo, eu lembro, assim, que eu cheguei e falei, puta, eu saí do Municipal querendo anotar coisa, sabe? Querendo anotar coisa para desfile, para shooting, para campanha, porque era um trabalho de luz, eram detalhes no figurino, porque o figurino também tem isso, né? Ele pode ser trabalhado de uma maneira muito menos formal, porque teoricamente ele está num palco, então ele pode te dar sugestões de como trabalhar certos elementos que quando você vai fazer uma coleção de moda você é mais tolhido, né? Mas são elementos muito importantes quando você vai pensar no espetáculo, né? De como você passar a sua narrativa. Não é só um chute em frente, costas e tal. Quando você tem a possibilidade de fazer com que enredar a pessoa, né, dentro no seu mundo, que é o que a gente falou no Demna nesse último desfile. Eu acho que todos os desfiles ele faz isso, mas esse desfile último é sobre isso, é uma apresentação de teatro, né? Poderia ser um filme, você vê os personagens ali, você vê uma atmosfera criada que é fantástica. Né? Olivia, então quais foram os figurinos de filme que fizeram você sonhar? Então, eu acho que tem os filmes que marcaram, que criaram essa ruptura na cabeça, essa fissura. E eu vou te dizer que
É muito esquisito, que quando você falou, você só vai gostar de filme diferentão, e aí eu fui olhar a minha lista aqui, já com essa sua observação, falei, cara, são filmes realmente muito intensos, assim. Não, eu fiquei até com medo de mim, assim, que personalidade é essa que eu criei. Mas eu lembro... Um dos filmes que mais me marcou... Mas assim, porque eu escolhi filmes que me marcaram de qualquer jeito, mas que eu lembro que teve uma coisa com a roupa, figurino. Não, sim, mas assim, não a roupa em si. Eu acho que é essa coisa da estética, assim. Foi uma estética que muito impressionante para mim e que realmente me levou para um outro lugar. Assim. Eu acho que o primeiro filme que me bateu e que quando eu assisti eu não parava de chorar foi O Último Tango em Paris. Que esse eu não parava de chorar. Foi copiosamente. Eu acho que depois que eu vi O Último Tango em Paris, eu vi algumas vezes no meu quarto e aquilo foi disruptor para minha vida. Eu não sei o que aquilo aconteceu. Aquela coisa daquela estética meio decadente do Marlon Brando e aquela menina muito jovem com aquela roupa da década de 70, ela muito alegre, muito livre, e ela usando aquele boá com aquela fantasia e aquele homem mais velho, totalmente desacreditado. Nossa, eu lembro... E eu lembro da cena de baile. A cena do baile, quando eles estão completamente bêbados e ela tá dançando com ele e ele tira a calça, mostra a bunda e eles estão ali completamente soltos no mundo. E eu lembro do baile porque é um momento onde todo mundo tá dançando na coreografia correta. Era um concurso, né, num salão de baile super bonito. E tem os casais dançando a coreografia como ela deve ser feita. E, de repente, vem aqueles dois malucos bêbados se jogando no chão e dançando. E, para mim, aquilo foi muito emblemático de o mundo se move de uma maneira, né? As pessoas participando do concurso e recebendo as suas notas. E aí, de repente, aqueles dois entram completamente desbaratinados e ferrados também, né? Porque não é que eles estão desbaratinados e têm uma vida linda, não. É o marginal no seu melhor clima. E eles usam, apesar desse filme, né, hoje em dia ser um filme um pouco maldito, porque a Schneider disse que foi violentada. Nossa, né, isso que eu ia te falar. Esse filme eu vi assim numa segunda época de formação, que é assim, adolescência, né, faculdade. E eu me sentia... esse filme, assim, eu não gostei, assim, não gostei de ver. E depois, quando ela falou tudo aquilo, não me surpreendeu nada. Assim, eu vou te falar que o que me impressionou nesse filme nem foi a famosa cena da manteiga, não, entendeu? O que marcou e o que fez essa fissura na minha cabeça foi principalmente a cena do baile, e isso incluindo todo o espetáculo de cenografia, porque é muito específica essa cena, né? Eu nem lembro, dessa cena. Tá vendo? Mas é engraçado, né? Como uma coisa marca... Eu nem... Nossa... A nossa vida a figura do Marlon Brando nesse filme, assim... tipo assim, nossa... Mas tá vendo, né? Como as coisas batem. Mas é engraçado, porque eu vou te falar um outro filme que eu vi na mesma época e que também tem muito a ver... E depois uns psicólogos ou psicanalistas aí, ouvintes, podem dizer o que isso quer dizer, me explicar o que isso quer dizer. Mas eu lembro muito do Último Tango em Paris como referência estética. Depois eu me lembro muito do Arnaldo Jabor, com talvez, não sei nem... É o único filme que eu gosto dele, que chama Eu Te Amo, que é Paulo César Pereio e Sônia Braga, que é a Sônia Braga e o Paulo César Pereia. A Sônia Braga é uma prostituta, ele é um cara de alta classe, e aí ela entra muito louca com um vestido de paetê prateado, longo, e ele é um cara também que tá meio decrépito, ele faz sutiã, e ele fala, eu tô numa pior, e ela fala assim, a Sônia Braga, eu sempre achei ela incrível, né? Não, aquela coisa, ela sempre usava aqueles vestidos de alcinha, só o mamilo tampando, e aí aquele corpo desnudo, e ela com
com aquele cabelão e com aquela maquiagem, e ela começa a falar, eu quero um aviãozinho para passar em cima das coberturas, eu só quero ir ali buscando a minha grana de papai rico, grana de filhinho rico, e assim, a figura da Sônia Braga, para mim, foi um disruptor. E aquele vestido de paetê, ela fala, é isso que eu quero da vida. Eu quero muita lantejola, eu quero muito paetê, eu quero muita assistir esse filme, eu nunca assisti. Não, você vai amar, você vai baixar hoje, que assim, é um filme... É um filme que marcou muito a minha vida. Eu acho que tem a ver com essa coisa do Último Tango em Paris, da decadência, mas, ao mesmo tempo, a decadência dançando no baile, sabe? É muito, muito bonita a relação dos dois. E aí, passando agora pro figurino mesmo, e isso é de uma maneira geral, Fassbinder. Olha! Todos do Fassbinder, mas Qual? tem um que... eu não sei como traduz, mas eu acho que As Lágrimas Amargas de Petra von Kant. The Bitter Tears of Petra von Kant. Esse eu não assisti. Ana, Isabel. Esse é do início ao fim. É um quarto, que é dessa Petra von Kant, né? Que é uma mulher também decadente. E ela se veste assim, em casa de Cleópatra. Né? E aí ela tem uma menina que ela quer ter umas relações, ela é meio lésbica, e ela quer ter umas relações, e essa menina vai enredando para conseguir o dinheiro dela, e é uma relação muito perversa entre as duas, mas basicamente acontece dentro de um quarto, né? Dentro de que ela come na cama, ela não sai daquele quarto, mas é exuberante cada figurino que a Petra von Kant usa. É um filme de 72, eu devo ter visto também no final de 90, mas eu lembro que esse filme, em termos de figurino, eu achei que foi um disruptor. E aí, junto deles, e agora eu vou falar mais rápido, Akira Kurosawa, o Han, que também, né, eu também vi ali por final de 90, e é da Amy Wada, que é uma figurinista que eu sempre fui apaixonada. Ela tem um livro que eu adoro, que chama My Life in the Making, onde ela mostra todos os figurinos e as construções que ela fez, mas eu acho que o Han foi... todos os filmes do Akira Kurosawa, antes dele ir para essa coisa Hollywood, de tiro, ele tinha essa coisa do samurai, né? Sempre é uma família, uma questão da família, e uma coisa de época japonesa. Os figurinos, sempre ele pensa a imagem, e o figurino é parte muito importante do que ele faz. Então, eu diria, em termos de diretores que se importam e que fazem com que o figurino tem uma presença estética importante, é o Fassbinder, Akira Kurosawa, e um dos últimos mais recentes, Wong Kar-wai, chinês, de Hong Kong, que tem 2 filmes que, para mim, também eu chorava, mas é a coisa mais linda do mundo, que é O Amor à Flor da Pele, em inglês In the Mood for Love, e 2046, que fala sobre o passado e o futuro e a roupa daquelas chinesas. É deslumbrante. De 1940, é deslumbrante. É um tesão assim, mesmo. A roupa... assim, a roupa, aqueles cenários, e também, olha só, recorre à coisa da decadência. Né? Olha... Os dois têm essa coisa da decadência. Dos homens elegante. Horrorosos, entendeu? Não, porque no Wong Kar-wai não era horroroso, não. Não era horrorosa, não, que aquele homem aquele homem é um babado, tá? Aqueles homens do Wong Kar-wai, ele não brinca em serviço, não. São aqueles chineses babadérrimos. Mas tem essa coisa do luxo decadente, quase em todos eles. Porque até no Akira Kurosawa sempre é um rei que a família está brigando e ele perde o império, né? Sempre tem uma briga, uma guerra. Olha, uma coisa. Eu acho que a gente aqui tá revelando muito sobre a gente, né? Aqui pros ouvintes do High-Low nas nossas escolhas, né? Não é mesmo? Não, e o que tem aqui na minha lista? Agora eu cheguei no final no final do poço. Grey Gardens. Ai, amo. Mas é o máximo da decadência. Nossa, né? Grey Gardens. Eu amo esse documentário.
Amo demais. Mas eu acho que A gente já falou aqui no High Low? Eu acho que a gente já falou. Eu acho que eu falei na primeira temporada, em algum episódio. Não, falei no episódio do Camp, não falei? Pode ser. Eu acho que eu mencionei em algum momento esse documentário. A gente nem tá explicando o enredo dos filmes, né? Mas assim... Não, mas gente, assim... procurem. Fiquem aí, né? Procurem saber. Procurem. Posso falar um filme aqui que não foi um filme importante na minha vida, mas foi um filme que eu lembrei que tem muito a ver com moda. Eu não acho um filme bom. Ele é quase assim, bom porque é ruim. Sabe esse tipo de filme? Adoro. Que é o Mahogany. Você já viu? Com a Diana Ross. Ah, sim, do David Lynch? Não. É do Berry Gordy. É do Berry Gordy, que era o todo-poderoso na Motown. Com Tom Cruise. Isso. Com Tom Cruise. Não, Mahogany é com a Diana Ross, anos 70. É quando era... Gente, a Diana Ross é outra paixão na minha vida. Gente, esse eu não sei, esse foi... Ela fez acho que uns 3, 4 filmes. E esse foi acho que o segundo que ela fez, em 75. E conta a história do personagem da Diana Ross, que chama Tracy. E ela trabalha numa loja de departamento em Chicago. E ela à noite... O grande sonho dela é ser uma estilista. Ela estuda pra isso e tal. Mas assim, é porque também é um filme que não é muito progressista. Ah, tá. Tipo, ela tem um... Em que sentido? Em que sentido? A relação dela com os homens é estranhíssima, porque tem um que é do bairro dela que é ativista, não sei o que, da gentrificação em Chicago, blá, 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 blá. E aí depois ela conhece um fotógrafo, que é o Anthony Perkins, que... Gente, o Anthony Perkins, ele é muito estranho, né? Anthony Perkins, pra quem não sabe, é o ator que fez Psicose. Ele é esquisitíssimo, ele tem um physique, assim, ele é estranho. O personagem também é estranho, é um fotógrafo meio... estranhíssimo. E que Agora, vem cá, tá aqui que o figurino... Você falou isso? O quê? O figurino é da Diana Ross? É dela, então, isso que eu ia falar. Ela que fez, porque ela também estudou design, ilustração, essas coisas. E ela, obviamente, também é um ícone da moda. Então, os figurinos são todos dela. E é uma loucura. Atriz principal e figurino. Exatamente. E ela tava numa pira em 1975 em fazer um figurino, tipo um pastiche de roupa japonesa. Tem um negócio com kabuki. É uma loucura. É uma loucura. Assim, é maravilhoso. Vale a pena pra ver isso e pra você ver assim, putz, olha isso. Porque no final de tudo... ela vira modelo, né? Porque esse fotógrafo... Gente, vou contar aqui toda a história. Mas assim, não tem problema, porque esse não é o barato do filme, entendeu? Esse fotógrafo leva pra Roma. E aí ela vira uma super modelo. Enfim, a relação vai super mal com esse fotógrafo. Eles começam a ter uma relação, mas é meio... Você sabe que ele é meio gay. Vira uma coisa meio tóxica ali dos dois. E ela não consegue virar estilista, que é o que ela quer. Ele morre, e aí depois ela arranja meio que um sugar daddy que meio que tenta bancar ela como estilista, mas também... E ela fica numa boa com isso? Não, ela vira uma Anna Wintour, assim, ela vira uma figura, assim, da moda que é cruel com todo mundo. Não Anna Wintour, necessariamente, porque eu não sei se ela é tão cruel, assim. Mas aí, no final, gente, olha que papelão. Ela faz uma coisa que a Diana Ross nunca faria. Ela deixa a carreira dela de moda... E vai se casar com um ativista. E deixa a moda. Que não rolou. Hoje em dia esse final não colaria. Pois é, mas eu não sei como é que colou pra uma figura tão forte quanto a Diana Ross, sabe? Eu não sei como é que ela deixou isso passar. Mas, enfim. Agora, você falou que a Anna Wintour, você não sabe se ela é tão assim, mas também tem um filme, já que a gente tá falando do filme, né? O clássico O Diabo Veste Prada, que as pessoas veem, né, de tempos em tempos. Eu conheço gente que já viu, sei lá, mais de 30 vezes, fala que quando tá sem nada pra fazer em casa, pessoas de moda acabam vendo esse filme, que aí também explorou esse lado meio maquiavélico dela. Engraçado, né? que esse filme eu adorei, assim, assistir, um blockbuster gostoso e tal, mas, assim, não é um filme também que eu nem pensei. Não, eu também não. Me veio à cabeça. Mas quando você falou de Diana Ross, o que me veio à cabeça, eu também não tinha colocado, injustamente, foram os filmes da Josephine Baker, principalmente o Princess Tantan,
que é preto e branco, sim, gente. É 1930, 1940, mas assim... A Josephine Baker é um choque, espetáculo. né? Assim, estético. Ela, assim, na dança, no figurino. Tem um filme, A Princess Tantan, aparece num dos filmes brasileiros que para mim também foram muito impressionantes e muito emblemáticos, que foi Madame Satã, do Carianu. O Carianu que... Você sabe que Madame assisti, Satã com Lázaro Ramos no seu melhor esse momento. Esse filme é incrível. Eu assisti essa semana o novo dele, A Vida Invisível, de Eurídice... Eu tentei ontem e não consegui. Você gostou? Eu gostei. É um melodrama. Assim. A minha mãe detestou, o João amou, me ligou do filme chorando que nem uma criança. Já que ele falou, eu falo. Eu saí chorando. Num ponto, o Simão até ficou com vergonha de criticar o filme. Porque eu saí... É porque você reconhece... Você reconhece aquelas situações. De uma maneira ou de outra, ou na sua família. Assim, não tem como. Porque essa é a história de... mas aí a gente vê a importância desses filmes, né? Pra gente até, se entender no mundo. E até falando no figurino, eu acho que até a pessoa que fez o figurino, que foi a Marina Franco, pode ser? Não sabia. Eu vi nos créditos. Principalmente das mulheres, eu achei que tem uma coisa meio universal ali, né? Porque a história começa nos anos 50, se não me engano, e vai até os dias atuais, digamos assim. Marina Franco que trabalhou muito com moda também, né? Era uma referência da moda. Eu acho que ela puxou, não tentou. Eu acho que até a direção criativa de uma maneira geral no filme tem uma coisa assim, meio que poderia ser quase... Obviamente, eu, como sou do Rio, reconheço. Mas eu acho que... O Simão me falou isso, que ele sentiu uma coisa universal. O Madame Satã e o Bacurau, ele tem uma... Nossa, do Kleber Mendonça, eles têm uma... Nossa. Então, assim, eu acho que o Madame Satã tem essa preocupação estética muito forte, né? Algumas pessoas saíram do Bacurau falando, ele é mal feito. Eu não acho que ele é mal feito. Eu acho que aquilo é uma escolha... É uma escolha estética. Mas assim, como assim mal feito? Né? Importante. Tecnicamente, não entenderam muito aquela coisa do drone. Então, assim, mas a figura da Madame Satã, que o Carianu, ele traz muito... da importância da roupa para você se travestir, sair de uma situação de pobreza, uma situação de invisibilidade. E aí, na hora que o Madame Satã, ele se veste para subir no palco, ele fala, eu nunca me senti tão bem, tão olhado, né? Você é o figurino que te traz a potência da roupa, que tira você da invisibilidade e te coloca num palco para você ser percebido como um sujeito, né? Uma pessoa que tá ali para ser olhada, o que me leva muito também para o documentário do Paris is Burning, que para mim tem uma relação direta com Madame Satã, né? Porque são as pessoas invisíveis, as pessoas marginalizadas e que vão pela moda, né? Vão pelo vestir, pela forma da escolha desses símbolos, subir no palco para emergir numa sociedade que afoga, que asfixia, né? E a importância da moda para fazer com que esses personagens, representando tantas pessoas no Brasil e no mundo, tenham voz. Como se chama o personagem maravilhoso de Bacurau? Esqueci o nome dele. Lunga, personagem de Bacurau. Esse, assim, foi um momento recente, assim, que eu tive no cinema de choque estético. Esse personagem merece um spin-off, um filme só dele. Eu confesso que, assim, dos filmes brasileiros que mais me marcaram esteticamente foram os filmes dos Trapalhões. Essa sou eu. Você se lembra da Princesa Xuxa e os Trapalhões, 1979? A Xuxa de princesa. Aquilo é pós-moderno, é uma loucura os figurinos. Olivia, dá um Google agora, você não vai rir. Não, da Xuxa eu só lembro do Lua de Cristal. Maravilhoso também, mas os figurinos da Princesa Sharon... Lua de Cristal. Em A Princesa Xuxa e os Trapalhões... Dá um Google agora, Olivia, você tá rindo da minha cara, dá um Google. Claro! Assim, a gente tá falando de Bacurau, tu manda um princesa... Qual é o nome? A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Ai, meu Deus, socorro. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu falando de Fassbinder. Não é maravilhoso? Meu Deus. É RuPaul Drag Race, né? Gente, assistam. Esse filme dos Trapalhões vale a pena. É um dos meus favoritos.
E aí tem uma coisa de samurai também no meio. É muito drag, cara. Não, o figurino... É muito drag. Não, o figurino desse filme drag. é divino. Meu Deus. Agora, lembrando desses filmes meio camp, né? Tem um filme que, assim, eu fazendo um pedido aqui pra galera, eu só encontrei esse filme em DVD e não assisti. Eu tô louca pra assistir porque parece... me disseram que é um dos filmes mais incríveis de figurino, que passa no sertão nordestino, então tem essa coisa meio folclórica, mas ao mesmo tempo surrealista, barroca, sabe? É quase um camp, que é do Rosenberg Cariri, que é um diretor cearense. Se eu não me engano, ele é cearense. E é um filme de 2008 que chama Siri Ará. Eu só encontro DVD, eu não tenho aonde tocar o DVD, então se alguém souber de algum streaming ou alguma coisa que eu pague para receber esse filme, eu tô louca para assistir, que falam que é uma obra-prima em termos estéticos, que fica misturando essa coisa do sertão com o folclore brasileiro de raiz. Mas tem uma coisa meio barroca, meio surrealista, e alguém já me disse que tem alguma inspiração, não sei, de um outro filme que eu ia comentar aqui, que é de um chileno, figuríssima, que é do Alejandro Jodorowsky, que chama A Montanha Sagrada, The Holy Mountain, sabe qual é? Eu acho que eu já vi esse filme. É um filme, é uma loucura, é um filme impossível, eu tenho certeza que ninguém ia deixar esse filme existir hoje, porque aparece de tudo que é errado, né? Desde anão sem perna e sem braço, como carcaça de bicho. E é um filme que fala sobre a busca do ser humano pela vida eterna, né? Então mistura magia negra, tudo assim, tudo que o que o ser humano já fez para tentar não morrer. E era um dos filmes preferidos do John Lennon, depois eu fui saber. É esteticamente muito impressionante, do início ao fim. Ele tem essa estética final de 60, 70, muito forte, dessas colorações pop, mas ele é um filme, em termos de construção de narrativa, fora dos padrões, muito importante. É um pensamento muito fora da caixa. Se tem um filme que eu acho que vocês realmente têm que ver, é o The Holy Mountain, A Montanha Sagrada, do Jodorowsky. Esse, pra mim, é uma aula de cinema. E eu indico a Princesa Xuxa e os Trapalhões. A Xuxa! Entendeu? Cada um com seu cada qual. Queria sair daqui sem falar da aula de história da moda, que é o baile do Heteroescola. Que é, né, o baile do Heteroescola, assim, não quer ler nenhum livro sobre história da moda, veja esse filme. É um grupo de amigos, assim, de conhecidos, que frequentam o mesmo salão de baile, de dança, durante décadas, né? E aí as décadas vão passando, começa em 1920... se eu não me engano, vai até a década de 80, e eles vão de década a década, eles passam pela guerra, eles passam pelo disco, e eles vão mudando o figurino e são os mesmos personagens sempre. Desde o cara que atende no balcão, até a menina gostosa, a mulher gostosa, até o cara que é o tímido que não sai da cadeira, até o valentão. Então tem esses estereótipos sociais e como esses estereótipos vão mudando o vestuário durante essas 6 décadas. Para mim esse para mim, assim, é o mais clássico aqui para falar. Se fosse para falar sobre moda e cinema, esse para mim é o... Agora, Olivia... é um grande clássico. Olivia, antes da gente acabar o programa, que já está chegando no final, o que você acha de estilistas que fazem figurino em filmes, né? Tem tantos que já fizeram, tem uma lista enorme. Você acha que eles sempre fazem um bom trabalho? Eu acho que sim, na maior parte das vezes, né? Eu acho que sim, eu acho que nem você falou da Marina Franco, que não é uma estilista, mas ela foi muito tempo produtora. Esses figurinistas que passeiam pelo mundo da moda, como eu acho que o Marcelo Pis também sempre faz nos seus filmes, é essencial para trazer esse quê de... não de verdade, porque não tem que ser de verdade,
Mas essa inspiração, né, pra gente trazer pro dia a dia. Qual a sua lista aí que você achou? Um pouco mais recente aqui... Bom, tem o Tom Ford, né, que é cineasta... É diretor, entendeu? E eu, pelo menos, acho a melhor coisa dos filmes o figurino. Não, mas eu sabia eu gosto muito desse eu não último, acho ruim. que é com a Julianne Moore. Mas eu também não acho bom. Animais Noturnos eu achei um lindo filme. Eu gostei. Ele é muito esteta, né? Então. Mas é um filme esteta. São filmes estetas, né? Acho que é isso. Mas sabia que eu gostei? Eu juro que eu gostei. Tem as meninas da Rodarte que fizeram Black Swan, que eu acho que é uma dobradinha que tem tudo a ver, que foi boa. E que deu super certo, que é linda. Tem, obviamente, Givenchy com a Audrey Hepburn, né? Que esse é o mais conhecido. Clássico. Ele fez Bonequinha de Luxo, obviamente. E Funny Face, que eu adoro, que é um filme sobre moda que a gente já falou aqui, acho que no episódio de fotografia de moda eu falo em Funny Face, né? Que o personagem do Fred Astaire é inspirado no Richard Avedon e a Audrey Hepburn veste Givenchy. Tem o Gaultier também, que já fez alguns filmes do Almodóvar. Que também é um esteta, tá naquela lista lá do Kubrick, do Kawai, do Akira. Exatamente. Nossa, como a gente não falou do Almodóvar. Né? Nós estamos falando agora. Ele vestiu a Victoria Abril em Kika. Ele também fez A Pele que Habito. Que mais? A Má Educação, que é um filme dele que eu não sei se reverberou tanto na época. Eu vi no início dos anos 2000, assim. Ele fez o Quinto Elemento, que é bem icônico esse... filmaço. Mila Jovovich, também não sou melhor. E tem também um filme muito bom que ele fez, que eu nem sabia que era dele. O Cozinheiro, Ladrão, Sua Mulher e Seu Amante, do Peter Greenaway. É dele, é muito bom, esse filme. Eu amo esse filme, E ele fez também um outro filme do Jean-Pierre Jeunet, La Cité des Enfants Perdus. Não sei qual é a tradução em português. Que é o diretor da Amélie Poulain. E aí me lembrou, na verdade, essa história... Um dos últimos filmes que eu adorei o figurino e também adorei tudo, que foi a nova versão do Suspiria, né? Do filme italiano. E quem fez o figurino... não, tem que ver. A Tilda Swinton, assim, tá de chorar, de linda, incrível, de bruxa. É um filmaço. O figurino é incrível. É feito pela Giulia Piersanti, que é a mesma do Call Me By Your Name. E que era estilista da parte de tricô da Celine. Olha! Ela trabalhou na Celine, ela trabalhou na Balenciaga, ela trabalhou na Lanvin, fazendo principalmente essa parte de tricô. E depois ela virou figurinista. E ela foi nomeada para o Oscar pelo Call Me By Your Name. E ela fez esse figurino incrível desse filme chamado Suspiria, que o Call Me By Your Name, qual é? Chama o seu nome? A Tilda, né? Swinton é uma atriz com uma relação interessante com a moda, né? Assim, todos amor. A melhor amiga do Heider Ackerman. Ela tem uma... Orlando, que a gente falou no episódio passado, é um filme super interessante também do ponto de vista da moda, nessa viagem no tempo. Vai mudando o figurino. É muito bom. Sim, desse ano, quais são os filmes que você fala que te marcaram em termos de moda? Assim, em termos de moda, olha, eu confesso que eu fui tão pouco ao cinema. Estéticos, vai. Estéticos, que moda não é só a roupa. Bacurau, com certeza. Bacurau, também. Com certeza. Tem mais dois. O meu nacional é Bacurau. Eu não sei, eu não vi tanta coisa assim, pra falar a verdade. Pra mim foi Suspiria. Então, Suspiria, Bacurau, e eu vou te falar... Cara, também, isso depois muito contra mim. Clímax. Na verdade, qualquer coisa do Gaspar Noé. O Gaspar Noé, o Clímax, Bel, ele começa... É por causa da câmera. Para quem não conhece, o Gaspar Noé é um diretor argentino. Eu acho que mora em Londres, na França há muito tempo. Mas ele é fez argentino. Irreversível, né? Que foi um filme super famoso nos anos 2000. E complicadíssimo. Que é um esteta também. Os filmes são muito, muito bonitos. E assim como a gente estava falando que o Demna Gvalia, da Balenciaga, ele anda de metrô, eu tenho certeza que o Gaspar Noé tira as suas referências das boates e com muita droga na cabeça,
porque todos os filmes têm essa relação direta com esse estado alterado pelas drogas, pela música, pelos clubes. Então, para quem gosta dessa estética rave, para essa estética um pouco marginal da música eletrônica, Gaspar Noé é uma referência importante. E ele tem um de 2009, que é o Enter the Void, que é fantástico, que é passado no Japão e é muito ácido. Só a entrada do Enter the Void já merece, para mim, um aplauso. Obrigada, Nossa, Isabel. a gente não falou de tanta coisa. Mas antes da gente terminar, eu gostaria de falar de um designer que também era figurinista, na verdade começou como figurinista, é o Adrien Gilbert, ou Adrian Gilbert, porque ele é americano, norte-americano, mas eu descobri o trabalho dele recentemente numa exposição na fundação do Alaïa, aqui em Paris, porque o Alaïa, ele foi um grande colecionador também de roupas, né? E o curador, o Olivier Sayar, ele estava até me contando que ele fazia isso até porque ele tinha essa coisa técnica tão forte, até pra se comparar com o trabalho dos outros, sabe? E aí dentro do arquivo do Alaïa, eles viram que tinha muita coisa do Adrian Gilbert, que foi um grande figurinista de Hollywood. Ele começou a trabalhar ali entre 1928 e 41, né? Então, bem na década de 30 ali no meio. Então, ele trabalhou, sei lá, com Cecil B. DeMille, aí depois ele foi o figurinista-chefe da MGM, então ele vestia Joe Crawford, Greta Garbo, Jean Harlow, Katharine Hepburn, e ele estudou eu escrevi uma matéria para Vogue, inclusive, sobre essa exposição, vou botar nas referências, mas como ele teve uma formação, né, de costureiro, ele fez a escola que hoje é conhecida como Parsons, era um outro nome na época dele, e ele foi o primeiro a usar tecidos nobres, técnicas dignas de alta costura, né? Porque ele teve esse treinamento e ele sabia que ele fazendo uma roupa bem feita até mudava na performance, né, das atrizes, porque antigamente o figurino era meio que, sabe, cenário assim de filme, que era tudo fake, também não precisava ser de um tecido nobre, né? Porque ninguém vai ver assim tão perto para saber. Então ele tinha essa execução impecável e ele meio que virou um tastemaker também, porque tudo que ele fazia virava, né, as versões baratas nas grandes lojas de departamento, vendia pra caramba. Tipo Sônia Braga em Dancing Days com a meinha da Marília Carneiro. Então ele inventou algumas silhuetas, por exemplo, a Joan Crawford, que tinha quadris largos como eu, ele botou ela numa silhueta que era tipo o primeiro power suit, digamos assim, né? Um terno com aquela ombreira assim, né? Que aumentava aqui e aí acabava diminuindo, fazia ela uma figura mais curvilínea, dava essa ilusão. Ele também foi, por exemplo, o responsável pelo figurino do Mágico de Oz. Então o sapato da Dorothy vermelho com purpurina é dele também. Enfim, depois ele tem uma breve carreira, em 1941 ele deixa, né, essa carreira de figurinista, ele abre a marca dele e ele influencia muito também a moda norte-americana dessa década de 40, porque a moda francesa não estava sendo exportada, né? Então ele teve uma influência muito grande nessa época, mas depois acaba que no início da década de 50 ele sofre um infarto, fica super mal e ele morre no final da década de 50, por isso que ele não é tão conhecido, né? Mas as roupas dele são bem interessantes. Eles fizeram uma curadoria com era tudo preto e misturando as roupas do Adrien com as do Alaïa. Fica a dica. Fica a dica, mais uma referência. Então assim, pra fechar... Ai, não falamos de Zoolander, que eu amo. Isabel. É um filme sobre moda. Não falamos sobre Pulp Fiction, que pra mim é um puta filme também. E o Tarantino devia estar naquela nossa listinha lá de diretores estetas babado. Não falamos sobre Wes Anderson, não falamos sobre Uma Linda Mulher, que a gente tá falando sobre a indústria do sonho. E esse filme, né, talvez o ápice, né, disso. Eles não usam black tie, Orfeu do Carnaval, todos eles são aulas de história, né, da nossa história. Então, assistam. Então, assim, eu queria só dizer outra dica que
pro pessoal fugir da Netflix um pouco, porque ninguém aguenta, porque são os mesmos filmes sempre. Desculpa pra quem gosta, mas são os mesmos filmes sempre, só troca ali uma superfície. E, na verdade, o enredo, pra mim, dá sempre a mesma coisa. Mas tem um aplicativo que eu tenho usado de filmes independentes, chamado Mubi. E você paga? Você paga? Paga, é tipo R$20. É incrível. Tem um filme agora da Linda Quebrada, o Bicha Travesti. É brasileiro ou é... O Mubi... Então, Isabel, eu acho que não. Tá. E ele é só de filme independente. Tá. É interessante ver novos olhares, novas construções de possibilidade de contar uma história. É isso que enriquece a nossa capacidade de criar a nossa própria versão, né? Então, não é porque é independente que é bom, mas é interessante sair um pouco do mainstream e ir para essa parte dos independentes, né, para enriquecer. Nem que seja para voltar para o mainstream, como é o meu caso. Vamos lá, galera. Então, vem. Tem Tim Bell e Tim Ollie, tá? Contem pra gente quais foram os filmes que marcaram a estética de vocês, o imaginário de vocês. Contem lá no nosso Instagram, @HiLowPodcast, ou então enviem um e-mail pra gente, hi@HiLowPodcast. Podem escrever a lista de filmes que vocês assistiram que foram importantes, que a gente vai adorar saber. Então é isso. Mas lembrem que isso diz muito sobre o caráter da pessoa, hein? Cuidado, acho que a gente se revelou aqui, né? Um pouquinho. Tô me sentindo Totalmente. exposta, tô me sentindo nua. Como essas duas pessoas estão juntas, eu não sei. Tchau, Patricinha. Então tá, tchau, decadente, diferentona. Como é que tá seu estoque de manteiga? De catar, Isabel. Beijo, Oli. Beijo, Bel.